Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito de uma troca maluca que eu vi na internet e que ela pode salvar o futuro de duas franquias nessa temporada 2025-2026. Uma das franquias em questão tem um pouco mais de pressa e outra franquia surge como um novo produto de valor para a NBA nessa temporada que está por começar. Sabemos que muitas trocas desesperadas não é o meio mais fácil nem o mais sólido para você montar uma equipe vencedora de longa data. Dá para ver que os últimos times que tiveram sucesso nos playoffs fizeram uma reconstrução um pouco mais longa, né? No caso do Denver Nuggets, demorou quase 8 anos para eles finalizarem uma reconstrução, o Boston Celtics demorou uns 5 anos, e o time do Oklahoma City Thunder praticamente 10 anos de reconstrução aí entre erros e acertos desde a saída do Kevin Durant. Eles não realmente entraram no modo reconstrução, mas erraram durante muitas temporadas até decidir abrir mão de Westbrook, abrir mão de tudo para recomeçar realmente. Passaram um tempo ali no limbo até que eles alcançassem as glórias do campeonato dessa temporada passada. Mas tem um nome que ele tá meio que esquecido numa franquia de menor mercado, a gente pode dizer, que ele ficou por lá, conseguiu seu contrato máximo que ele almejava, recebeu as glórias de uma condecoração individual, mas que eu acho que na carreira dele, neste exato ponto, ele poderia tentar dar um passo além. Ele poderia buscar um resultado um pouquinho mais satisfatório, que no caso é o Lauri Markkanen. O finlandês de 28 anos de idade está no auge de sua carreira e eu acho que esse seria o momento exato do prime dele, assim, aos 28 anos, no ápice físico, no ápice de experiência, aquele momento em que ele pode ser melhor aproveitado por uma franquia de maior mercado, já que ele não tem assim a característica de ser o 01, franchise player, por mais que ele seja atualmente do Utah Jazz. Eu sinto que ele não se comporta como o melhor jogador do time, aquele cara que vai liderar o time até os playoffs e fazer uma corrida. Ele está mais para uma segunda melhor opção, quem sabe terceira, e aí eu vim trazer duas propostas, e dessas duas eu vou falar qual que seria a de maior agrado da minha pessoa. Então seja bem-vindo ao canal Trash Talk. Se você está chegando por aqui agora, só gostaria de pedir rapidinho para você verificar sua inscrição, ativar o sininho, deixar o like. Se você for novo no canal, pode fazer isso depois se você gostar do conteúdo. Se você já for um Trash Talker raiz, já deixa aquele like, que sabe que esse vídeo foi feito especialmente pensando em você. Lembrando que dos 3 modelos do Drop 3 da loja de Trash Talk, primeiro link da descrição, temos pouquíssimas unidades na P e na M. Ainda tem um pouco mais de G e GG. Então se você quiser garantir a sua, drops exclusivos, camisetas premium, temáticas da NBA feitas exclusivamente pensando no seu conforto e durabilidade, e ainda por cima vai estar apoiando o canal, compre na loja de Trash Talk. Agora sem mais delongas, bora começar. O mano Lauri Markkanen tem uma carreira um pouquinho diferente, assim. Parece que as franquias que ele passou antes de chegar no Utah não acreditaram muito no seu verdadeiro potencial. Ele foi um bom jogador no seu período de Chicago Bulls, time que ele foi draftado, teve médias bem expressivas, mas nunca ganhou tipo um reconhecimento de fato. Ele era titular, presente numa franquia que estava naquele período difícil ainda, não tinha uma identidade real. Se a gente olhar o roster do Chicago Bulls quando ele chegou, era Cristiano Felício, Chris Dunn, Ryan Arcidiacono, Zach LaVine, Robin Lopes, Nikola Mirotic, Bobby Portis. Foi uma temporada conturbada do Chicago Bulls, a de 2017 e 2018. Mas dentro de quadra ele nunca deixou a desejar. No primeiro ano ele teve 15 pontos de média, aí subiu para 18 pontos. Na sua terceira temporada ele acabou perdendo um pouco mais de minutagem, teve menos expressão com 14 pontos, caiu para 13 pontos no seu último ano de Chicago, e foi aí que Cleveland decidiu puxar o gatilho e trazer ele como reforço da franquia. E para a franquia do Cavaliers, a troca saiu barata demais. Foi uma troca de 3 times, na qual mandou o Lauri Markkanen para o Cleveland Cavaliers, o Larry Nance Jr. foi do Cleveland para o Portland, e o Bulls recebeu Derrick Jones Jr., mais uma escolha protegida de loteria de 2022. E o momento do Cleveland Cavaliers era um pouquinho mais delicado, porque eles estavam procurando uma estrela após a saída do LeBron James. Procurando um nome, um número 1, até porque aquela franquia era muito boa, tinha nomes muito relevantes, só que faltava um exponente, um jogador para ser a cara, o rosto da franquia. E eles conseguiram após a troca do Lauri Markkanen, mandando ele do Cleveland para o Utah Jazz, recebendo do Donovan Mitchell, e o time do Jazz recebeu ainda Colin Sexton, Ochai Agbaji e algumas compensações de draft. Foi uma troca excelente para o time do Jazz, que não dá ponto sem nó. E chegando no Jazz, ele com mais liberdade ele pôde desenvolver o seu jogo e realmente mostrar o seu verdadeiro potencial. No Utah, logo no seu primeiro ano, ele ganhou o Most Improved Player, subindo suas médias para 25,6 pontos, 8,6 rebotes, 1,9 assistências, arremessando 39,1% para 3 pontos. Na temporada seguinte, ele manteve os bons resultados com 23,2 pontos, arremessando 40% para 3 pontos com 8 tentativas por partida, e na temporada passada, devido a muitas lesões, ele acabou não estando tão presente assim em quadra, jogou apenas 47 jogos com a média de 19 pontos, 1,5 assistências, 5,9 rebotes, arremessando 35,6% para 3. Só que o perfil de Lauri Markkanen é um cara de 2,13 de altura, que tem capacidade de arremessar 40% para 3 pontos numa temporada com 8 tentativas, ele tem a média na carreira de 37%, temporada passada foi um pouco mais atípica, próxima dos 35%, só que é um cara que consegue jogar como power forward, consegue jogar como 5 e ainda não ser o principal jogador que vai dominar a bola, que vai ser aquele ball hawk,
ball, ele vai ser muito bom defensivamente, consegue trabalhar muito bem nas trocas, impacta dos dois lados da quadra, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então eu acredito que praticamente todas as franquias queriam um cara como o Lauri Markkanen. Muito estava se especulando sobre a saída dele há uma temporada atrás aproximadamente, mas ele acabou reassinando por um contrato de 238 milhões de dólares por 5 temporadas, e agora que já passou esse período e vendo a quantidade de jogadores jovens, pô, Ace Bailey, Isaiah Collier, Keontae George, Kyle Filipowski, tem muito jogador novo lá para desenvolver. Eu acredito que esse time não vai causar um barulho significativo nem nessa temporada e talvez nem na próxima. Acredito que daqui 2 ou 3 temporadas pode ser que esse Utah Jazz surja como o novo Oklahoma City Thunder, quem sabe, por aquele processo mais lento de reconstrução. Mas agora eu acredito que 2 times seriam ideais para o destino de Lauri Markkanen. Um deles é o Los Angeles Lakers. Eu acho que é inevitável a gente não pensar no Lauri Markkanen sendo ali aquela terceira peça importante, um cara que consegue fazer seus 20 pontos por partida, passando na quadra, grande, pega rebote, mata muito arremesso ali da zona morta principalmente, deixa ali o DeAndre Ayton trabalhar dentro do garrafão enquanto ele espaça mais a quadra. E o melhor é que essa troca não vai ficar tão complicada assim pro Lakers poder fazer acontecer, não vai perder tantos jogadores de valores que impactam na rotação desse time. Por causa dos salários, essa troca teria que acontecer de 3 pontas. Seria uma troca envolvendo 3 times em que um deles basicamente só receberia uma peça defensiva que até ajudaria na rotação. E esse terceiro elemento, esse terceiro time que faria acontecer seria o Atlanta Hawks, que receberia o Jarrett Vanderbilt. Um bom defensor, consegue fazer um 5 falso, consegue jogar de power forward, tem um grande problema na parte ofensiva, ele não é um cara muito confiável quando você precisa que ele pontue, precisa que ele mate aquele arremessinho. Ele é um cara mais para defender mesmo e jogar na transição, jogar no contra-ataque, pegar rebote ofensivo. Mas esse time do Atlanta Hawks, querendo ou não, eles precisam esconder o Trae Young na defesa e na parte ofensiva pode ser que o Jarrett Vanderbilt seja aquele cara que faça um corta-luz, execute uma troca para poder deixar o nosso mano calvo de cria jogando um pouco mais livre. O time do Utah Jazz vai ser o maior beneficiado, obviamente, recebendo Austin Reeves, Gabe Vincent, Maxi Kleber, Dalton Knecht, uma escolha desprotegida de 2031, uma escolha desprotegida de 2032. Ou seja, o Lakers trocaria as 2 últimas picks mais valiosas que eles têm, trocariam 2 contratos ruins de jogadores do banco de reservas que praticamente não entram para jogo, que é o Maxi Kleber e o Gabe Vincent, que também não estão impactando diretamente a franquia de forma significativa, e aí abriria mão de 2 jogadores por um resultado mais imediato, que seria o Austin Reeves, querendo ou não, o uso dele dentro de quadra, jogando como uma terceira opção, depois da chegada do Luka Doncic ficou muito complicado para ele. E de todas as ameaças que o agente dele vem fazendo via redes sociais, falando que o cliente dele vai mostrar do que ele é capaz, essa próxima temporada vai ser um divisor de águas, talvez jogar no Jazz com essa turma mais jovem, talvez sendo um líder até desse processo de reconstrução da franquia. Enquanto isso, Dalton Knecht, que é uma jovem promessa, um pontuador, né, tem características de scorer, também viria agregar para esse processo de reconstrução sendo mais uma peça jovem. Sem esquecer que depois que o Lakers deu a entender que ele seria uma peça facilmente trocável, depois que não deu certo aquela troca com o Charlotte Hornets, que eles tentaram adquirir o Mark Williams, eu acredito que o clima já não ficou mais o mesmo para ele querer defender a franquia do Lakers. O Lakers, enquanto isso, receberia o ala ucraniano de 2,1 metros, Svi Mykhailiuk, e o Lauri Markkanen. O Lakers continuaria com a sua principal rotação praticamente intacta, continuaria com o Rui Hashimura, continuaria com o LeBron, com o Luka, agora com o Lauri Markkanen, com o DeAndre Ayton, com o Marcus Smart. Outros nomes importantes vindo do banco também seria o Jake LaRavia, que a gente falou muito bem aqui dele no canal num vídeo que eu fiz dedicado ao Lakers, e também o Jackson Hayes como segundo pivô. Eu acho que essa rotação mais fechadinha de 9 jogadores, principalmente para pós-temporada, podia funcionar muito bem. E o calor também, o adultério, né, adultierro. Então eu vejo que seria uma troca muito benéfica para o Lakers, tendo em vista que a situação com o LeBron já não está muito lá das mais amigáveis, ele está claramente descontente com o time dando prioridade realmente para o Luka Doncic, mas acho que qualquer franquia que tivesse o Luka no time hoje faria a mesma coisa. E eu acho que resolveria muitos pontos desse time do Lakers, principalmente na rotação, quando precisasse descansar o Luka e o LeBron, por exemplo. Colocaria outro jogador capaz de pontuar e assumir ali por um período da partida o foco ofensivo e ainda traria altura, traria espaçamento da quadra. Cara, eu só vejo benefícios com essa troca indo pro Lakers. E tem a segunda opção, que seria a troca dele indo pro Pistons. A troca com o time de Detroit conseguiria fazer diretamente 1 para 1, ou seja, não precisaria de um terceiro time para poder fazer a viabilidade dessa troca acontecer, e aí o Detroit Pistons receberia o Lauri Markkanen e abriria a mão mais ou menos da mesma quantidade de peças ali do Lakers e preencheria aquela lacuna que eles estão precisando agora, que é mais um arremessador na franquia após todo esse problema aí que deu com o Malik Beasley. Eles abririam mão do Ron Holland, do Tobias Harris, do Marcus Sasser e 2 first round picks, uma de 2026 e uma de 2028. Eu realmente acredito no potencial desse Pistons, em tudo que eles mostraram na temporada passada, principalmente na série contra o Knicks. Eu acho que o Cade Cunningham nessa temporada vai vir para disputar quase o prêmio de MVP e a gente vai poder colocar ele no top 10. A exponente de crescimento dele tá vindo muito absurda das temporadas mais recentes. E eu acho que o que tá faltando mesmo é uma troca como essa, um jogador mais confiável para ser a segunda opção do nosso humano Cade Cunningham, velho. E eu acho que o principal problema, principalmente nos playoffs da temporada passada, foi a parte ofensiva, onde eles tinham que
depender muito das partidas em que o Malik Beasley oscilava, que o Tim Hardaway Jr. oscilava muito, e eles ainda nessa troca continuariam com o Jaden Ivey, que estava fazendo uma temporada muito boa antes da lesão. A rotação ficaria muito consistente com Cade Cunningham, Jaden Ivey, Alzar Thompson, Jalen Duren, Caris LeVert, Duncan Robinson, Isaiah Stewart, Paul Reed e o mano Lauri Markkanen. Por parte do Utah Jazz, eles já declararam que eles não estão prontos ainda para abrir mão do Lauri Markkanen, mas eu acho que isso pode ser mais uma jogada de mídia para poder tentar elevar um pouco o nível dele de mercado, que já é bem alto o valor dele na real. Mas temos que lembrar que é o trade end, né? O cara não dá ponto sem nó, ele sempre vai tentar tirar o máximo das trocas. E por que eles fariam essa troca com o Lauri Markkanen? Porque o time tão jovem quanto o do Utah Jazz não tá nem preparado para poder tentar dar um próximo passo. Eles não têm motivo agora para eles tentarem algo significante, sendo bem sincero. E tem uma grande motivação para que esse time vá mal mais uma vez, porque a próxima classe de draft também é muito boa. Então mais uma temporada de tanque é o que eu tô prevendo pro Utah Jazz, antes que eles façam alguma viradinha de chave quando tiverem com esses jogadores jovens um pouco mais experientes. Agora, dessas duas trocas, o que eu acho que seria o melhor destino pro mano Lauri Markkanen? Querendo ou não, seria o Detroit Pistons, mano. Por que o Detroit Pistons? Porque o Pistons faria essa troca e não abalaria tanto o core de jogadores que eles já têm dentro da franquia. O Lakers, no médio prazo, ele sofreria muito mais com uma troca como essa, por causa da saída eminente, talvez, do LeBron, quem sabe. Já pensou se o Bryce James é draftado em 2026 e ele não vai ter mais contrato com nenhuma franquia, vai assinar com a mesma franquia que o filho dele for, só pra jogar também com o seu segundo filho? Existe esse mundo. O Austin Reeves mirando um contrato maior pode se tornar um agente livre e restrito. Então perder todas essas peças que eles podem utilizar para uma troca futura vai acabar sentindo muito mais no time do Lakers do que no time do Detroit, que vai precisar de alguém para poder espaçar a quadra, assumir uma bronca mais ofensiva para um time que tá pronto para disputar playoff, principalmente nessa Conferência Leste que está mais fraca. Então acho que seria bom para os dois, tanto pro Detroit Pistons quanto pro Utah Jazz e quanto pro Lauri Markkanen também, que poderia ter, assim, finalmente um time real em volta dele para ele competir por alguma coisa nos playoffs nessa temporada 25-26. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, quero saber o que você acha do futuro do Lauri Markkanen, o que você acha do futuro do Utah Jazz e qual franquia você acha que seria melhor pro finlandês representar nessa temporada que vem. Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui no vídeo, significa que você gostou, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais a chegar aos 70 mil inscritos, estamos quase lá. E se você quiser ajudar mais diretamente, tem a loja de Trash Talk no primeiro link, tem o Seja Membro, tem o Valeu Demais, fica à vontade para apoiar o canal, toda ajuda é bem-vinda. Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!